Estamos trabalhando os gráficos para você entender muito bem qual é a situação da via paralela, o que ela nos alerta, o que ela nos fala, o que ela nos mostra, ok? Vamos aqui, então, entender um pouco mais, vendo aqui os nossos gráficos, para você ter uma ideia bem mais aproximada. Vamos trazer, então, aqui mais gráficos até a gente encerrar o período. O período da via paralela começa juntamente com a via normal que se prega por aí, que se ensina, não é? Está no cenáculo também. Só que a via mais aceita, ela vai pelo norte da África e o sul da Europa. A paralela sai do cenáculo, vai para a Bretanha, hoje Inglaterra, e lá ela vai desenvolver-se e exportar para o mundo pessoas, teses, denominações. Olha, é muito interessante. Vamos aqui aos nossos gráficos e continuar aqui na nossa jornada. Nós já havíamos estudado aqui, ó, os gráficos até 1553, lembra? Da Maria Tudor. E agora a gente vai estudar os gráficos voltando aqui para terminar o nosso ciclo. Vamos pegar aqui de 1558, né, a 1660. Esse é um período muito importante do nosso estudo. Eu vou primeiro analisar a parte da via natural aí que se ensina nas escolas, e você está tendo um ensino agora aqui de primeira, porque ele é abrangente, não é imparcial, está mostrando os dois lados, ok? Muito bem. 1558 a 1660. Bom, um pouquinho antes ali, ó, 1506, nós vamos ter a Basílica de São Pedro, é uma basílica no estado do Vaticano. Trata-se do maior e mais importante edifício religioso do catolicismo. Eles vão, então, estabelecer ali em Roma, né, essa famosa aí, a Basílica de São Pedro. E aí eles vão continuar, né, trabalhando e para estabelecer o Império Romano ali, no caso, o Império Católico. Mas, em 1540, tem a fundação da Companhia de Jesus, por um grupo de estudantes da Universidade de Paris, liderados pelo basco Íñigo Lopes de Loyola, ou chamado de Inácio de Loyola. Ele vai levantar esse grupo para contrapor a reforma, né? Vai ser o processo chamado Contra-Reforma. A Companhia de Jesus são chamados jesuítas. Vão ao Brasil, viu? Vão ao Brasil, vão desenvolver lá a educação, até que eles começam a fazer um aliciamento geopolítico. Aí a coroa portuguesa não gosta, manda o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal chega lá, arrebenta com todo mundo, manda todo mundo embora. Vai ser conhecida como a Revolta Pombalina. E aí os jesuítas perdem sua força no mundo, né? Mas eles estão por aí, eles existem ainda, não mais aquele viés político que era naquela época. 1545 a 1563. Concílio de Trento, justamente o concílio que vai, então, aí dar uma ênfase no pessoal do jesuíta, porque os jesuítas aí faziam parte desse propósito, desse projeto católico de arrefecer a reforma protestante. Então, 1545 a 1563, Concílio de Trento, reforma geral da Igreja, sobretudo por causa do protestantismo. Tá vendo? Acabei de falar isso, né? Confirmação da doutrina acerca dos 7 sacramentos e dos dogmas eucarísticos. Decreta a versão da Vulgata como autêntica. Então, é no Concílio de Trento que muitas mudanças acontecem. Eles estão fazendo algo para combater o avanço da reforma protestante, mas não vai conseguir. Mas, pelo menos, estamos com algumas decisões importantes aí. Uma delas é decretar a versão da Vulgata Latina, escrita por São Jerônimo no IV século, como oficial para o mundo inteiro. 1626,
concluído o Vaticano em 18 de novembro de 1626. Então, é concluídas as obras do Vaticano, e lá está até hoje, né, o centro mundial do catolicismo romano, sendo consagrado imediatamente pelo Papa Urbano VIII. Então, o Papa Urbano consagra, então, a igreja da Basílica de São Pedro, né? E tinha que ser urbano, porque ficou na cidade, né? Se fosse no interior, seria Papa interiorano. Não, é brincadeira. O Papa, o nome dele era Urbano, ok? 1535, nasce Philip Jacob Spener. Esse vai ser alguém muito interessante no cenário mundial, hein? Spener foi teólogo luterano alemão, nascido em Alsácia-Lorena, então parte do Sacro Império Romano Germânico, considerado o pai do pietismo protestante. Foi um autodidata que cedo percebeu o fato da reforma protestante não estar completa. Então, ele foi alguém que também rebateu ali, né, a questão da reforma protestante. O Spener, ele vai ser esse tipo um pai do petismo, né? Ele vai criar um livro, né, a Desideria, né, Pietatis, que também é dos grupos da Collegia Pietatis. Collegia Pietatis era um grupo que se reunia nas casas, né? Nesse sentido aí, o Spener vai trabalhar a questão do sacerdócio universal também. Ele vai também reclamar a ortodoxia alemã que não estava sendo cumprida. E por aí ele vai trazer para o metodismo, para os wesleyanos, uma estirpe interessante sobre a questão da piedade. É em cima das ideias de Spener que depois vai surgir no metodismo, ou no wesleyanismo, a expressão meios de graça públicos, meios de graça particulares, sendo os particulares os piedosos, sendo os piedosos o pietismo. Interessante. Nessa linha aí, ó, já começa a se juntar a via paralela, porque ele vai ser um dos pais do metodismo ou do wesleyanismo, né? Vamos agora estudar a linha da via paralela. 1558 vem a via média. Após Maria falecer, a Maria Tudor, ou a Maria Sanguinária, Elizabeth I assumiu e rejeitou o catolicismo romano e o puritanismo. Eu já falei, né? Ela desconfiou que o pessoal lutava contra o reino, contra a coroa. Quando ela mandou voltar do exílio esse pessoal, eu não tinha ideia. Eles já voltaram com a Bíblia de Genebra. Já vieram com a Bíblia de Genebra. Já vinha tudo calvinizado. Ela percebeu que a questão não é só religiosa. Havia um viés político de desestruturar a monarquia. Ela chama os barões, eles enchem o parlamento e começa a defender o caminho terceiro, ou a via média, que são os anglicanos, não católicos e não. Apesar que hoje a igreja anglicana está bem católica, né? Só não tem imagens, mas ela é muito ritualista ainda. 1603, vai morrer Elizabeth I e vai assumir o trono na Inglaterra o James I, que lá na Escócia era o James VI. A Elizabeth encerra a família dos Tudors, a casa dos Tudors. E agora a casa dos Stuarts, eles eram primos aí, parentes, assume a Inglaterra, né? Então ele sancionou a versão da Bíblia inglesa, fortaleceu o parlamento, erradicando o catolicismo e abafando o anglicanismo. Olha o que ele fez. Ele fortaleceu o parlamento no sentido do quê? Erradicando o catolicismo, ele pisou mesmo no catolicismo, né? Ele abafou o anglicanismo e deu ênfase ao puritanismo, o James I. O nome James pode ser Diogo, Diego, Tiago, Iago, é a mesma coisa, é James, na tradução da linguagem. Então ele vai assumir no lugar da rainha Elizabeth, que ela não teve filhos herdeiros. 1625 a 1649, o Carlos I, que era filho dele, né? Uma outra coisa que eu preciso cobrir, para que você entenda o que originou essa via paralela. Não, ela já vem lá de antes, né? A começar pela Igreja Celta. Depois ela vai ser
abafada pela Igreja Católica no século VII. Segue-se os rompimentos, os 10 rompimentos políticos, o rompimento teológico e o rompimento final com o Henrique VIII. E aí, os celtas voltam com o nome anglicano, no caso, porque a igreja anglicana eram os anglos que estavam dominando. Mas há um aspecto importante para você entender por que aconteceu isso com o Henrique VIII. Né? Muito bem. Você vai ter agora uma situação. O Henrique VIII ele é muito amigo do Papa Leão X. Quem que é o Papa Leão X? O Papa Leão X ele é o Papa que trabalhou com Lutero, onde Lutero teve a situação das 95 teses, foi com o Papa Leão X. O Henrique VIII chegou a ser amigo do Papa Leão X, promoveu o rei, mesmo com tudo que a Igreja Católica fazia com o Henrique VIII. Para começar que o Henrique VIII ele tinha alianças políticas por família, né? No caso da Catarina de Aragão, que era parenta do Carlos V, que era o imperador daquela época. Muito bem. Até que um dia o Lutero faz as 95 teses e prega no castelo de Wittenberg. Com o advento da imprensa, por Gutenberg, essas teses vão voar por toda a Europa. Chega até o Henrique VIII. E ele fica irado com isso, e ele quer descontar, ele quer ir para cima. Ele faz um documento sobre o Lutero. Ele escreve um pequeno livro, apoiado por alguns teólogos. Ele era um cara inteligente. O Henrique VIII, quando ele foi divorciar-se da Catarina de Aragão, ele compilou um livro sobre uma tese usando Levíticos 21, quando fala que não se deitará com a mulher viúva do seu irmão. Ele era irmão do Arthur, não o rei Arthur da lenda, não, o Arthur mesmo, que ficou viúvo. Ele casou com a Catarina por uma questão de aliança política. Mas ele não gostava dela e ela não dava filhos homem para ele. Quando ela não dava filho homem para ele, não gostava dela, ele viu a Ana Bolena, gostou da Ana Bolena, que era uma camareira lá, e queria justificar o casamento porque a Igreja Católica não pesava pelo divórcio. Então, ele faz um documento teológico para conquistar o Papa. Esse documento teológico vai ser assinado por Thomas Cromwell, Thomas Wolsey. Existiam 4 Thomas naquela época, né? Esses 2 aí são os mais... Thomas Cromwell são os mais falados, né? O Thomas Cromwell e o Thomas Wolsey. Eles vão escrever essas cartas, vão fazer um acerto teológico. Eu estive em Hastings, o local onde o rei estava com a família descansando, quando disseram, olha, chegou aí um teólogo famoso lá em Oxford, que era o Thomas Cromwell. Thomas Cromwell estudava num colégio em Oxford. Ele teve um caso com a menina e não foi expulso do colégio, mas ficou sem frequentar. Aconteceu que a moça morreu e também o filho, na complicação de parto, ele foi reaceito na universidade. Depois ele casa com a Margaret Osianders, né? Aí é outra história. Esse Thomas Cromwell está ali hospedado, o rei está com a caravana, chama ele, chama um outro rapaz lá da corte, se conhece, e o rei manda ele para os imperadores alemães, os príncipes alemães, os príncipes, lá ele assimila o calvinismo. Mas ele ajuda a criar o documento do Henrique VIII. Só que quando o Henrique VIII vai pedir o divórcio, já não é mais o Papa Leão X. O Papa Leão tinha saído, agora é o Papa Clemente VII. O Clemente VII, a priori, lendo o seu relatório, lendo sua carta, seu tratado teológico, até que ia dar para ele o divórcio. Mas o Carlos V pressionou o Papa e disse, olha, eu sou imperador da época aqui. Dominava a França, dominava a Espanha, tudo, a maioria dos países da Europa. Se o senhor der para ele o divórcio, o senhor perde Roma. O senhor escolhe. O Papa preferiu perder a Inglaterra. E aí
não aceitou o pedido. O Henrique VIII se enfureceu. Já estava contra Lutero mesmo, agora foi contra a Igreja Católica. E aí nasce o anglicanismo. Daí depois que vem a sequência, né, da filha, do filho, das filhas, né, do, do James, os filhos dele também, e depois o general Cromwell, e aí, como eu já expliquei na lição, como aconteceu. Só para você entender o que foi, o que houve nesse ínterim. Lembrando que há uma história que se conta que é anormal, aí Jesus morre na cruz, Pentecostes, a igreja, Paulo, discípulos, mártires, Roma persegue, e as missões, e no terceiro século Constantino, e depois, e aí vem descendo, praça pela reforma, chega até nós. Essa é uma história que se conta. Ela está certa, é a história que se diz como oficial, mas tem uma história paralela aí. Eu afirmo que as igrejas de matrizes wesleyanas não são oriundas da reforma. Receberam informações. Com a reforma fazemos um diálogo, não que sejamos da reforma. Até porque ela aconteceu 200 anos antes de começar o Clube Santo. Então, é uma coisa a se notar. Bom, nós vamos continuar aqui para terminar esse assunto da via paralela dentro do nosso projeto de história eclesiástica. Deixa eu já ir ao ponto e buscar aqui a nossa apostila para você entender melhor. Vamos lá. Bom, aí eu preciso fazer algumas declarações que são muito importantes no processo do aprendizado da matéria, ok? Então, vamos focar da seguinte coisa. Tenho ainda duas fortes declarações a fazer. Primeira declaração. Primeiro, a Igreja Celta jamais foi uma seita esotérica e druística, e que, portanto, nossa raiz é pura e sem mistura. O que não se pode confundir a Igreja Celta com os demais movimentos espirituais que estavam presentes na cultura diversificada dos celtas. O envolvimento de muitos celtas com o ocultismo foi algo sui generis, mas, portanto, a Igreja Celta travou uma batalha espiritual ao ponto de reduzir quase ao zero o druísmo e outros segmentos ocultistas oriundos destes povos. O problema é que no Brasil há um uso indevido do nome Igreja Celta por grupos esotéricos que, por analfabetismo histórico, atribuem um segmento místico ao nome em si. Vocês sabem que a Inglaterra, aquela região ali setentrional da Europa, eles são muito ligados ao ocultismo, aquelas ideias do Odin, o Thor. Aí vem a espada de Merlin, né? Merlin, né? O mágico lá, e vem a lenda do Robin Hood, e vem o Merlin, né? No caso, vem a Excalibur, né? A lenda do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. Eles conversam com árvores. Olha, a Igreja Celta trabalhou para diminuir tudo isso, esse esoterismo, essa imaginação fértil na parte espiritual. O diabo aproveitava disso, né? Ele se aproveitava para impor o seu reino, né? Entre eles lá. A Igreja Celta nasce ali, gente, mas entenda que não é o Celta do povo. A Igreja Celta dentro do povo. Não é a Igreja Celta daquele povo, é a Igreja Celta dentro do povo. É Deus levantando um movimento naquele meio para destruir as obras do diabo. E aí nasce a Igreja Celta com toda essa bênção pura, neotestamentária, bíblica, equilibrada, uma bênção, a Igreja Celta. Então, essa declaração eu preciso fazer. A segunda declaração é a seguinte, vou voltar aqui, a segunda é a seguinte, se não houvessem as reformas radical e magistral, no caso seria radical é do Zwingli, magistral do Lutero, os wesleyanos ou igrejas de matriz wesleyanas estariam operando do mesmo jeito e seriam os que são hoje, mesma coisa. Por este fato, não nega o diálogo do metodismo com a reforma, pois alguns elementos da reforma
o metodismo corrobora, tais como as solas, sola fide, sola gratia, sola fide, sola Cristo, sola Escrituras, o sacerdócio universal dos crentes, ou seja, não precisa mais de intermediário, todos podem se voltar a Deus, elevar a sua voz, orar, dirigir uma reunião, sacerdócio universal dos crentes. Boa parte do pietismo, que é aquela parte de você se consagrar ao Senhor, ter a sua vida particular piedosa, sem a presença do pietismo e muito pouco e muito menos da contemplação. É um pietismo mais peneirado. A proposta puritana de governo colegiado, aí sim, eles vão optar por um governo colegiado sem o ataque monárquico, né? A nível de igreja local, e também a questão comportamental. Muita coisa puritana aí foi comportamental, que no Brasil chegou como uso de costumes, por exemplo, né? E outros aspectos. Como também rejeitou a predestinação, eu não preciso falar sobre isso, né? O calvinismo, que é oriundo da predestinação, ou vice-versa, né? A proposta política puritana, eles rejeitaram, né? Eles não quiseram esse viés, essa pregação antimonárquica que a igreja puritana pregava. E assim, a dialética foi ocasional e bem-vinda. Então, na verdade, teve esse equilíbrio no final do movimento. Agora vamos aqui à via paralela, né? O wesleyanismo ipsi literis, né? Ao pé da letra. Muito bem. As bases que fundamentaram o metodismo são muitas e são poucas. Poucas de muitas e muitas de poucas. O metodismo nasceu de uma profunda reflexão da Bíblia nas línguas das traduções originais, como um profundo sentimento de evangelismo social e educação. Aliás, como um profundo sentimento de buscar santidade, piedade, devoção e amor em forma de pregação, missões, evangelismo social e educação. Suas origens remontam da igreja primitiva em Jerusalém, de missionários que atingiram a Bretanha, fruto do trabalho sofrido e sério e comprometido da igreja celta, continuada sob fiéis anglicanos sem a supremacia católica, nem a política puritana. Tampouco a doutrina calvinista, embora alguns diálogos com a reforma. O metodismo wesleyano foi posterior à reforma protestante, todavia, paralelo e assimilando as solas, rejeitando o calvinismo, ao mesmo tempo em que adquiriu a devoção mística de William Law, Jeremy Camps e Taylor. Usou o empirismo de John Locke para não materializar-se apenas e entender o estranho e o externo. Isso aqui é uma sinopse do movimento wesleyano pelas vias da linha paralela. Um movimento que de tudo tem um pouco. Quando você vai à feira, por exemplo, e lá estão, né, aqueles sorvetes, uma máquina, tem morango, tem coco, tem vários, limão, você pede um pouquinho de cada, o cara abre a torneirinha e vai colocando. Isso foi o metodismo. Um pouco o melhor do puritanismo, o melhor do pietismo, o melhor do misticismo, o melhor do empirismo, e assim foi formado dessa forma. Assimilou a piedade e a universalidade do sacerdócio dos crentes, de Pedro, Agostinho e Lutero. Evidenciou pelos pequenos grupos dos pietistas, Collegia Pietatis. Olha, é pietista, mas de pietatis, não é petista, tá? Collegia Pietatis, de Spener. Dosou a moral dos puritanos. Dosou, porque a moral dos puritanos era legalista, né? Optou pela missiologia de Augusto Frank, excluiu a predestinação soteriológica calvinista e abraçou o fervor espiritual dos morávios. Evitou um colapso com a igreja oficial, usando o metodismo
como algo para-eclesiástico. Tem até um documento de Wesley dizendo ao rei George, né, que ele não ia ter uma igreja paralela. A igreja oficial era anglicana e que ele estava só fazendo um trabalho para-eclesiástico. Enquanto promovia uma pequena, justa e suave reforma espiritual dentro do anglicanismo. Foi uma releitura teológica na Igreja da Inglaterra, que é em uma revisão dos 39 artigos de fé de Cranmer para 24 revisados. Então, Wesley tirou aí alguns artigos de religião e reduziu a 24. Assim, o metodismo wesleyano é uma espécie de reforma e reformador dentro de um estricto senso anglicano, com base em teologia arminiana, sem os sofismas do iluminismo, um agente que motivou uma teologia mais comum entre a maioria das denominações. Também desprovido da centralidade do humano, Erasmo, e usando apenas o valor da presença humana em relação à comunhão com Deus, atestando para a submissão divina. Olha que quanta coisa interessante que a via paralela vai nos evocar a fim de a gente compreender esse lado da história que ninguém conta, né? Cultivou o movimento de santidade do século XIX e tornou-se, em 1784, além de uma denominação, um mover de Deus na face da terra. Baseados nessas premissas e princípios, em 1729, um grupo de aproximadamente 18 jovens em Oxford se debruçam para buscar mais de Deus. Uma vida santa, livre de todas as amarras filosóficas e políticas. Foram apelidados de Clube Santo, posteriormente, dentre outros nomes, de Deus metodistas, que é o gênesis do movimento. O wesleyanismo não é uma igreja, embora há denominações que subscrevem-se metodistas, ou assumem ser herança metodista. Porém, o metodismo é um mover. Não é um monumento porque não nos detemos no passado. Não é um movimento porque não é algo passageiro no sentido de modismo, e sim um mover, ou melhor, é uma excelência. Então, daí você vê consumado a ideia da via paralela. Eu vou dizer aqui que foi Deus que promoveu a via paralela e tal. Acontecimentos naturais que o Espírito Santo direcionou. Era um caminho que tinha que ser pego. Senão, não teríamos a pureza que temos hoje. Porque quem veio da reforma, na verdade, foram os radicais. Você tem aí os menonitas, porque a reforma radical e a reforma de Lutero, elas caminham juntas, né, gente? A anglicana é bem depois, né? A Lutero em 1517, 1526 e 29, que você vai ter a reforma protestante, né? Protestante. Diz o Ingram, vai ser 1524. A anglicana 1530 e pouco, 34 também. Então, ela é a última a acontecer. Então, Deus criou esses movimentos para trazer a sua ideia ao mundo, de não deixar de deturpar a sua palavra. Então, é importante entender o seguinte: entre as reformas, quem são quem, né? Muito bem. Na reforma luterana, eu tenho diretamente os luteranos. A partir dele, algumas ideias soterológicas, e a partir dele, o desuso dos ícones, né? A igreja torna-se iconoclasta, sem os ídolos. A partir dele, a preservação dos santos. Desculpa, o sacerdócio universal dos crentes. A partir dele, a justificação pela fé, não mais por indulgência. Tudo isso é reforma. O calvinismo vem com o Calvino mexendo na soteriologia, dizendo que Deus predestina alguns para o inferno e outros para o céu. Inicialmente, a Igreja Batista seguiu isso, porque o John Smith, não confunda com Joseph Smith, que é dos Mormons, o John Smith foi para Holanda e lá estava cheio de calvinistas. Ele acabou voltando influenciado e fundou a Igreja Batista inicialmente como uma igreja também de calvinismo, né? E aí,
Você vai ter também os presbiterianos que estão se propondo a ter o presbitério, ou seja, não ter um monarca, um pastor, presidente, um bispo, e sim um colegiado de presbíteros que presidem para tomar algumas decisões. Só que aí eles tinham um poder político muito forte, né? Ao ponto de entrar dentro do parlamento. E aí você vai ter a reforma... não, aí dos calvinistas você vai ter alguns que são emprestados da reforma anglicana, que são os presbiterianos. Eles nasceram com... não, a reforma anglicana, ela vai dar ênfase aos anglicanos, né? A igreja anglicana. Os presbiterianos vão sair como subsequência dos calvinistas, puritanos. Aí você vai ter os presbiterianos, que também são chamados de reformados. Eles se dizem reformados, que o mais reformado aí é a igreja da Holanda, nesse caso, a igreja holandesa. A reforma anglicana vai trazer ao mundo os anglicanos, subsequentemente os metodistas e os seus derivados. É bom que se ponha isso assim. Diretamente dos radicais, você vai ter os menonitas, com Menno Simons, Gerald Greb com os anabatistas, George Fox com os Quakers, Jacob Amish com os Amishes. E outra coisa que tem que salientar é que os radicais, no caso aí os menonitas, os Quakers, os Quakers, os Amishes, os anabatistas, todos eles são considerados anabatistas, todos, na história. Claro que os anabatistas é uma linha diferenciada, mas todo mundo põe no pacote, assim como coloca os celtas. É um grupo diversificado de vários grupos étnicos, mas todos são chamados de celtas. É o caso dos anabatistas. Tem muitos que são chamados anabatistas só por causa que o nome foi maior, né? Mas estão ligados no mesmo tronco, o tronco da reforma radical. Os anabatistas sofreram muito, foram perseguidos, foram mortos, foram executados por forças de governo por causa da doutrina que eles pregavam, né? E nasceu lá em Zurique, quando o Zwingli começou também a pontuar algumas coisas do catolicismo. E esses grupos também eles cresceram, se situaram e foram fazer a sua filosofia acontecer. O Lutero e o Zwingli tiveram um encontro uma vez e debateram muito sobre a Santa Ceia. Eles são contemporâneos. Bom, a partir da reforma radical, magistral e anglicana, você vai ter uma nova faceta do evangelho no mundo. Esses grupos todos estão saindo. A partir da via paralela, você vai ter os descendentes, os não conformistas e os metodistas wesleyanos. Dos wesleyanos, você vai ter uma ramificação de denominações, inclusive nazareno. São várias delas que são do tronco wesleyano. Por isso que algumas não usam o termo metodista, e mais wesleyano, até porque os metodistas que usam esse nome, eles se apossaram do nome, né? Na verdade, o metodismo é um movimento. Nasceu a Igreja Metodista Episcopal no dia 25 de dezembro de 1784, nos Estados Unidos, por uma questão de necessidade e a nomenclatura, mas não que fosse assim, né? O movimento metodista é grande, ele é maravilhoso, ele tem a concepção teológica, missionária e por aí afora. Bom, a gente vai continuar com a nossa história eclesiástica, mas não dando mais ênfase à via paralela, porque nós já fizemos toda a via paralela. Espero que você tenha gostado e assimilado e adquirido mais conhecimento com essas aulas, com outras informações também que nós temos dado junto com a matéria, outras também que são interessantes, tá bem? Te espero na próxima aula. Vamos ficar firme, tá bom? O curso continua.